Você brasileiro deve sentir uma coisa muito parecida com o que eu sentia quando eu morava no Brasil. Primeiro, uma insegurança muito grande e segundo, uma grande frustração, tipo, eu trabalho, eu pago imposto, mas as coisas vão avançar, eu vou mudar de vida significativamente, eu vou entregar um futuro melhor para meus filhos, eu vou conseguir comprar um imóvel, eu vou conseguir comprar um imóvel do jeito que eu gostaria, aquilo que eu sonho, eu vou ter que aceitar alguma coisa. E também tem a frustração de olha quanto imposto que eu estou pagando, quanto criminoso eu estou bancando, quanto vagabundo eu estou sustentando. Dá uma raiva. E se isso motiva você a sair e fez você se interessar pelo Paraguai, esse vídeo aqui é para te explicar sobre as vantagens do Paraguai, sobre todos os processos burocráticos que você vai precisar fazer para residir aqui e como a SETI pode ajudar você, e para te explicar também como é o nosso atendimento, como é o nosso produto para você. E eu não estou falando isso como um turista ou só como alguém da empresa interessado nisso. Eu fiz essa mudança, hoje eu moro aqui em Assunção, Paraguai, eu estou gravando esse vídeo daqui, então eu estou vivendo isso que eu estou falando para vocês, eu já passei por esse processo e a gente já ajudou mais de 1000 clientes a passar por esse processo e a gente quer que você seja o próximo. Geralmente quando as pessoas pensam em sair do Brasil, elas pensam em Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e esquecem que existem várias opções muito viáveis na América Latina que tem várias vantagens. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você sobre o Paraguai, as vantagens principais deles e como é o nosso processo todo para fazer a sua residência, o seu direito de residir aqui legalmente e outras coisas também, outros serviços que você pode precisar aqui. E contexto, eu, Rafael, hoje moro aqui no Paraguai, eu estou fazendo vídeo de Assunção, então, skin in the game. Então, quais são as principais vantagens de você residir aqui no Paraguai? Notem, eu estou falando aqui no contexto principalmente Assunção, ok? Algumas pessoas têm uma impressão do Paraguai mais de cidade de este, ou também conhecido como CDE, mas eu costumo brincar que isso é a mesma coisa que você ir para a área portuária de Santos e falar que você conheceu o Brasil. Não é uma boa apresentação do Paraguai, não é o que a gente tem como referência. A referência é Assunção, que é a minha experiência aqui. E a primeira coisa que eu acho que é um dos grandes motivos de brasileiros quererem fugir é segurança. Hoje a gente não consegue mais se sentir seguro no Brasil e, embora você tenha variações ao longo do país, são muito poucas cidades onde você pode desligar o seu radar alerta completamente. Agora, aqui em Assunção, no Paraguai, é assim, eu desligo o meu radar completamente. Eu falando uma coisa, pessoal, eu sou treinado em defesa pessoal, inclusive eu já dei alguns treinamentos disso também, longa história. Então eu tenho um radar treinado. Eu não tenho a menor preocupação andando na rua aqui, nos bairros mais ricos, mais desenvolvidos aqui, que é onde eu moro, não tenho a menor preocupação. Assim, você ainda está na América Latina, não na Suíça. Mas o ponto é que, assim, eu não me sinto minimamente sob risco de ser vítima de algum crime aqui no meu dia a dia, morando no centro de Assunção, no centro comercial corporativo de Assunção. E quando eu vou no centro antigo também não sinto que isso é um assunto que precisa estar na minha cabeça. E uma das coisas que gera essa segurança é o fato de que no Paraguai você pode legalmente ter e portar armas. Inclusive, quando você sai na noite, é normal você ver seguranças dos restaurantes e bares, que não são muitos, até porque não tem muita necessidade, mas é normal você ver eles armados. Na rua que eu moro, tem um hotel e um restaurante, e os dois têm seguranças na frente que estão armados. Um aviso aqui, e a gente vai falar disso muito mais tecnicamente lá na frente sobre a diferença de residências, é que aqui no Paraguai você pode ter e portar armas na sua residência permanente, não na sua residência temporária. Eu, por exemplo, sou um residente aqui ainda temporário. Quando você faz a primeira solicitação, você fica 2 anos na residência temporária e depois pode evoluir para permanente, se você cumpriu todos os requisitos, o que não é muito difícil. Se você fez um investimento maior, existem regimes onde você pode fazer um investimento muito maior e pular direto para a residência permanente. O caso do Ratinho, por exemplo, que comprou terras agrícolas aqui é isso, ele conseguiu pular direto e aí sim você pode ter. Mas depois a gente entra nessa tecnicalidade de residências. Outra grande vantagem do Paraguai é, do lado econômico, o seu custo de vida. Vai ter uma variação aqui dependendo de onde você é. Eu, por exemplo, passei a maior parte da minha vida em Curitiba e morei um tempo em São Paulo, então eu conheço esses preços. Se você está vindo muito mais do interior do Brasil, seu custo de vida vai tender a ser menor, e se você está vindo de alguma cidade como Brasília ou Balneário Camboriú, talvez o seu custo de vida seja um pouco maior, Florianópolis. Mas da minha experiência em relação a Curitiba, o meu custo de vida caiu em torno de 20% a 30%. De supermercado caiu isso, e sem fazer maiores considerações sobre o que a gente está comprando, qual que é o preço, alguma coisa assim, a gente só
foi comprando e o custo de vida caiu aí 30%. O custo de comprar ou alugar imóveis, quando a gente compara com bairros similares, bairros de qualidades similares em cidades brasileiras, é de novo em torno de 20%, 30% a menos. Em automóveis isso vai variar um bom tanto, porque aqui você tem a importação de automóveis usados, muitas vezes da Coreia do Sul ou Japão, que tem um uso muito menor e são pessoas que vão cuidar mais dos carros. E você também tem a importação de automóveis novos. Então, dependendo da marca, de origem, de qual logística o cara usou, você vai ter uma variância aí. Mas, de novo, os preços são muito mais baratos. E isso acontece principalmente por causa da diferença de imposto. Enquanto a sua carga tributária no Brasil, média de uma pessoa que ganha aí de, grosseiramente falando, 10 a 40 mil reais por mês, vai ficar ali em torno de 30 e poucos, 40%. Aqui você vai ficar em 10% ou menos, dependendo de como você usa o sistema tributário. Então, isso explica boa parte da queda. E outras coisas são de produtividade ou facilidade de importação. Então, por exemplo, eletrônicos aqui são muito baratos, porque é muito mais fácil importar e os impostos são muito menores também. O Brasil tem impostos muito predatórios nisso. E outra coisa também é restaurantes, né? Sair em casal no Brasil, em Curitiba, daria uma conta de, num lugar mediano, 200 e poucos reais, num lugar mais desenvolvido, 300, talvez 400 reais. Aqui você precisa fazer um esforço considerável para passar de 200 em termos de o que você está pedindo, e tem uma outra vantagem em cima disso, que é os cartões de crédito aqui. Isso é uma coisa que quando as pessoas olham, elas pensam, não, pera, tem alguma coisa. Se você tem contas bancárias aqui e consegue ter o cartão de crédito, que é um pouquinho mais difícil de ter, eles são muito mais estritos aqui em como abrir conta da cartão de crédito, mas depois a gente fala disso. Se você tem esses cartões de crédito, você consegue comprar em supermercados, restaurantes e vários outros lugares com 20, 30, 40% de desconto. E isso vai em vários negócios diferentes. Muitas vezes você encontra coisas de cabeleireira, sorvete, açaí, já encontrei de farmácia, vários negócios diferentes vão dar esses tipos de descontos, geralmente começando ali em 20% e indo além. Então é coisas tipo, se você tiver o cartão da Ueno, você compra na farmácia ou no supermercado com 20% de desconto na terça e quinta-feira, e pode abastecer nos postos Shell com 20% de desconto na quarta-feira. Então todo mundo que tem esse cartão tem uma tabelinha em casa e tenta comprar tudo nesses dias. Tem cartões que vão mais para 30%, 40%, 50%, e aí você pode estar pensando, mas como que funciona isso? Bom, o Paraguai ainda é um país muito desbancarizado. As pessoas não ainda têm o costume de ter contas bancárias, depositar o seu dinheiro e investir, então bancos têm uma estratégia mais agressiva para captar clientes, de que você tem que depositar alguns milhares de dólares, às vezes um pouco mais baixo, 3, 4, às vezes depósitos um pouco maiores, no equivalente ao CDI deles ali. Isso vai ter um rendimento em dólar por ano ali, e, além disso, o banco vai te dar um cartão de crédito. Aí você tem que fazer as contas de o que cada banco vai exigir de você, qual que é o retorno que você consegue, qual que é o desconto que você tem, qual que é a sua queda de custo de vida, e combinar isso tudo para ver como é que vai fazer sentido para você. Vai variar de banco para banco e de qual é o seu consumo no geral, mas esse desconto é possível. E outra coisa também de custo de vida aqui que é muito impactante é a diferença de escolas. Escolas privadas aqui no Paraguai, por o jeito que elas são quase todas bilíngues, com intercâmbio, com diploma validado em algum outro lugar do mundo, geralmente Estados Unidos, às vezes Europa, e com várias atividades internas. E escolas um pouco mais desenvolvidas não são só o prédio da escola, elas são um campo, uma quadra, ou meia quadra, com um monte de coisas lá dentro, então a criança fica lá, o adolescente fica lá quase o dia inteiro entre aulas e atividades extras. E a escola mais cara do Paraguai que a gente conseguiu encontrar aqui é a ASA, American School of Asunción, que ela tem uma sede em São Paulo, capital. A mensalidade lá é 15 mil reais. Aqui no Paraguai ela é 3.500. Claro, ainda tem uma taxa ali que é para a sua família entrar na escola, que é uma coisa do costume deles aqui, de que quando você vai entrar numa escola, eles têm que ver se o seu perfil e da criança alinha com o da escola, e aí você tem escolas que são mais de políticos, mais de empreendedores, né, os alunos, as famílias que estão lá, mas, enfim, tem todo um processamento para você entrar, é como se você fosse se filiar num clube, então você tem uma taxa de entrada que você tem que pagar, que varia de escolas. Algumas nem cobram, algumas são os valores um pouco menores, a ASA é a maior taxa do país, mas não é uma coisa muito gigantesca, em torno de 1 ano de mensalidade, e
isso é pago pela família. Então, uma vez que você quer colocar o seu segundo, terceiro filho, não precisa ficar pagando essas taxas de novo. Mas isso é uma excepcionalidade dessa escola, que é muito mais cara. As outras têm taxas menores e várias delas não têm nenhuma taxa. Como eu falei, a Ásia é a mais cara do país em R$3.500. Você tem várias escolas muito boas em torno de R$2.000 e poucos. Você tem a British School, que é em torno de R$1.300 por mês. E tem ensino bilíngue com diploma reconhecido nos Estados Unidos, no caso da British, no Reino Unido, e várias outras vantagens também. Então, é muito pesada essa diferença entre Brasil e Paraguai nesse custo e com muito menos riscos também. No Brasil, você tem que se preocupar de quem é o professor que está ali, o que ele está ensinando, o que ele está falando para o seu filho. Aqui no Paraguai, a gente tem um país onde 95% da população é direita, de uma cultura conservadora e católica. Então, ainda assim seria razoável como um pai você se preocupar com o que ele está aprendendo, porque talvez esse seja o papel de um pai no fim das contas, mas a preocupação é muito menor. Agora, vantagens financeiras, especialmente em privacidade. O Paraguai não é signatário do CRS, que é um Sistema Internacional de Trocas de Informações entre bancos entre países. Então, não existe troca de informações bancárias das suas contas do que você tem aqui no Paraguai com outros países, com outros bancos. Isso protege a sua privacidade e isso também, obviamente, exige níveis maiores de segurança por parte dos bancos. Por isso que eles são um pouco mais reticentes sobre abrir contas bancárias. Você vai precisar ter alguns meses de demonstração de gastos aqui no Paraguai dentro do seu RUC, que é o seu CPF Paraguai, depois a gente vai entrar tecnicamente nisso. E eles podem também pedir um depósito de segurança. Falando de outra forma, se você só aparecer do nada, sem nenhuma explicação, sem nenhuma introdução, e falar que você quer abrir uma conta, um cartão de crédito, depositar R$50.000 e não quer falar nada sobre de onde esse dinheiro veio, é praticamente impossível você conseguir abrir essa conta. Então eles têm algumas preocupações maiores para evitar que pessoas cometam crimes usando as contas desses bancos e também por causa dessa preocupação com a não transmissão de dados. Mas sim, se você consegue provar a origem dos seus fundos como legítima, se você tem consumo aqui, e se você tem também introduções, e a gente pode também dentro da SET ajudar você a abrir contas bancárias, você pode abrir elas, e elas vão ter os seus depósitos, os seus dados, de maneira privada em relação ao resto do mundo. E os bancos principais disponíveis aqui são Itaú, sim, brasileiro, Sudameris, Continental e Atlas. Existem alguns outros bancos também que você consegue abrir contas, eles são menores, a Ueno agora, que está se apresentando meio que como uma Nubank paraguaia, sendo esse banco digital mais descolado, mas é impressionante que você tem uma variedade de bancos aqui muito mais razoável do que você vai ver no Brasil. Agora indo para a grande vantagem do Paraguai, que é a carga tributária e como os impostos funcionam aqui. A primeira coisa que mais impacta e que mais difere do resto do mundo não é nem o fato do Paraguai ser um imposto territorial, mas o fato de que o imposto de renda de pessoa física aqui é como o imposto de renda de uma empresa no Brasil, ou realmente em qualquer lugar do mundo, em que você não paga no faturamento, você paga no lucro da empresa. Então, no Brasil, se você tem uma renda aí de R$200.000 por ano, você vai pagar, se você colocar isso mensalmente, vai dar R$16.666. Estou dizendo, de uma família, né? Se junto o casal tem 20 mil ali, dá 16.600, e isso aí vai dar uma alíquota efetiva de em torno de 21% no ano, R$42.000 de imposto de renda, antes de você gastar todo o resto. Então você ganha 200 mil, paga 42 e vai te sobrar 158 para você consumir. No Paraguai, é o contrário. Então primeiro você recebe os seus 200 mil, depois você consome, então digamos que você vai consumir aí R$120.000, só para a gente fazer uma conta aqui, você vai consumir aí R$120.000 no ano de serviços, escola, de consumo no geral do seu dia a dia, o que for, você só não pode deduzir itens de luxo e coisas tipo assim, jet ski. Você deduz esses 120 mil da sua renda e a sua renda final fica 80 mil, que é digamos o que você economizou do ano. Você vai pagar 10% de imposto de renda em cima desses 80 mil, do dinheiro que sobrou depois que você consumiu, não da sua renda original. Então você vai pagar 10% em cima desses 80, o que vai dar 8 mil, o que nessa conta é 8 de 200 mil, uma carga efetiva de impostos de 4% de imposto de renda. Claro, isso vai variar dependendo dos números. Eu coloquei 200 mil aqui, se você colocar outros números ou outros consumos, vai dar uma diferente, ok?
Agora, como é que a conta fecha? A conta fecha em que também você está pagando impostos de consumo. Então, nesses 120 mil reais que você consumiu de produtos, serviços, etc., você vai pagar 10%, que é o IVA padrão, o imposto de consumo aqui do Paraguai. Algumas coisas no supermercado são 5%, mas não tem muito motivo de ficar entrando nesses detalhes aqui. Você vai pagar em média 10% no seu consumo, então dos seus 120 mil você pagou 12 mil de consumo, depois 8 mil na renda que sobrou. 12 mais 8, 20, que é 10% exatamente de 200. E aí você tem uma carga tributária no final de 10%. É por isso que quando a gente fala que o imposto aqui no Paraguai é 10%, é porque é isso. Se você somar os dois, no fim das contas vai dar isso, a não ser que você também depois compre um carro ou um imóvel. Porque você também pode deduzir isso do seu imposto de renda e carregar isso por outros anos. Então, um carro você pode carregar por 3 anos e um apartamento, um imóvel qualquer, por 5, o seu imóvel familiar. Não vai dar para você comprar 20 imóveis fazendo isso. Eu sei que muitas pessoas vão pensar nisso instantaneamente, foi o que eu pensei. Não pode ser. Só o primeiro familiar de um casal. Não pode ser você e uma tua esposa. Ah, mas nós vamos morar junto e não vamos casar. Vai dar problema, ok? Se você, digamos, vamos voltar naquele exemplo, ganhou 200 mil reais no ano, gastou 120 de consumo, economizou 80, mas 50 disso você está pagando numa parcela de um financiamento de uma casa, isso deduz também. Ah, mas e se eu comprar a casa à vista? Digamos, eu comprei um imóvel por 400 mil reais, só para fechar a conta aqui, que seria 800 mil vezes 5 anos, né, 400 mil reais. Você poderia, então, dividir esses 400 mil reais em até 5 anos e abater da sua renda até ela zerar, porque obviamente você não consegue ir para baixo, então receber imposto do governo. Então, você receberia 200 mil reais, consumiria 120 mil e abateria no primeiro ano 80 mil do à vista que você pagou no seu imóvel. A sua renda, então, zerou e o seu imposto de renda, pessoa física, nesse ano será zero. Você vai ter pago o imposto de consumo, que vai ser aqueles 10% em cima dos 120 mil, e isso vai dar uma carga tributária de 12 mil em cima de 200 mil, que dá 6% efetivo. Então você consegue pagar menos de 10%. Você pode carregar o imóvel por até 5 anos dividindo isso, e um carro até 3. Depois disso, se você comprar um novo, você pode resetar. O que leva você a perceber que é por isso que as pessoas trocam de carro a cada mais ou menos 3 anos aqui no Paraguai, porque existe um grande incentivo fiscal para você fazer isso. Agora, outra coisa que é um grande diferencial e que torna o Paraguai extremamente competitivo é que ele é um regime de imposto territorial. Isso é diferente do imposto do estilo brasileiro, que é, na verdade, a maior parte dos países do mundo, que ele considera, né, se você está no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, da Europa, a maior parte dos países que tem esse sistema de imposto assim, se você tem uma renda de outro país que não tem nada a ver com o país, você ainda paga imposto nesse país. Então, o exemplo que eu sempre uso é, digamos que eu tenho uma fábrica de camiseta na Turquia que vende camiseta na Romênia, por algum motivo. Se você está no Brasil e essa empresa deu lucro e você trouxe para você, o Brasil vai cobrar imposto disso. No Paraguai, que é um sistema de imposto territorial, não é assim. Ele vai cobrar impostos em relação àquilo que veio, que tem relação com o território dele. Então, o Paraguai vai se perguntar, olha, o que eu tenho a ver, que serviço que eu provi, que infraestrutura minha que foi usada por essa fábrica de camisetas na Turquia que vende na Romênia? Nenhuma. Então, você não deve nada ao Paraguai. Então, toda a sua renda estrangeira vai pagar 0%. Dividendos de empresas, royalties, aluguéis, aposentadoria, tudo que você tem alguma renda de fora, não paga aqui. Ah, mas e se eu estou aqui e eu trabalho remotamente para alguém? Aí você está gerando renda aqui, essa renda será tributada aqui no imposto de renda pessoa física aqui, porque você está aqui. Agora, se a renda vem de fora, de uma atividade econômica de fora do Paraguai, ela paga 0. Imposto em herança não existe. Imposto em grandes fortunas também não existe. Ah, mas Rafael, qual que é a probabilidade deles mudarem isso? Poxa, agora está muito bom, mas isso pode ser alterado. Pode ser que eu mudo para aí e o imposto sobe depois. Olha, eu achei muito curioso como no Paraguai eles pagam em torno de metade do imposto que o Brasil paga, eles pagam aqui em torno de 19% do PIB de imposto, o Brasil está muito mais perto de 40%. Eles pagam metade do que o Brasil paga, 3 vezes mais raiva. Se algum estado no Brasil subir o ICMS em 1%, de 17 para 18%, as pessoas vão ficar muito chateadas, vai ter discussões, vai ter matérias, mas não vai ter protesto.
Se aqui no Paraguai existisse uma discussão de subir o IVA de 10% para 12%, eu ficaria preocupado pela segurança pessoal dos políticos desse país, porque a população não ia tolerar isso. Não. E isso aqui, qualquer pessoa um pouco mais desconectada com o governo ou com como as coisas funcionam aqui no Paraguai vai falar isso. Se falarem de subir isso aqui, vai ser uma revolta considerável. E na última coisa, lei de maquila. Isso é muito atrativo para empresas que vêm produzir aqui no Paraguai para exportar. Ela existe desde o fim dos anos 90 e ela é muito inspirada em como o México fez um acordo com os Estados Unidos de empresas colocarem as suas indústrias no México, contratarem pessoas no México, produzirem e exportarem para os Estados Unidos ou para o Canadá. Eles se inspiraram nisso com o objetivo de atrair indústrias para cá para ajudar a industrializar o país. E é importante entender esses conceitos porque isso te ajuda também a entender como que você vai ser avaliado se você está colocando uma indústria, uma empresa aqui dentro da lei de maquila. Qual é a vantagem dela? Você vai pagar 10% de imposto de renda pessoa jurídica no lucro da empresa, no fim das contas, mas na hora que você for exportar, você não vai pagar o imposto de valor agregado inteiro, você vai pagar 1%. E dentro de outra lei, que é uma lei chamada 6090, você também pode conseguir importar matéria-prima, maquinário, com 0% de imposto. Notem, são duas leis diferentes, às vezes as pessoas juntam isso como uma coisa só. Não é o caso. Então você vai ter essa vantagem de importar maquinário com 0% de imposto, você vai trazer matéria-prima com 0% de imposto, você vai produzir dentro da legislação trabalhista paraguaia, que é muito melhor, num sistema jurídico muito melhor e dentro de custos menores de operação no geral. Você vai pagar menos imposto e na hora de exportar você vai pagar também menos impostos. E isso também exige outra coisa, que é o certificado de origem Mercosul, que é uma terceira coisa. Às vezes as pessoas colocam aquilo como uma coisa muito simples, mas não é tanto assim. Você precisa ter esse certificado de origem de Mercosul para mostrar que esse produto teve origem aqui. Então você não pode só fabricar alguma coisa qualquer e passar pela fronteira, na hora isso vai ter impostos, isso vai ter incômodos burocráticos e tudo mais. Você precisa também ter documentação para provar que a origem é daqui através de matérias-primas, todo o processo e tudo mais, e com isso ele pode cruzar as fronteiras para o Mercosul também e poder ser exportado nisso. Esses três processos, então, maquila, 6090 e o certificado de Mercosul, nós conseguimos fazer isso unificado para você de uma coisa só, até porque não faz sentido fazer um isoladamente, você vai precisar das três, e com isso, então, você pode produzir aqui e exportar para o Brasil produtos e agora serviços também. Isso porque no fim do ano passado foi assinada uma nova legislação, uma modernização da maquila, e recentemente, algumas semanas atrás de quando eu estou gravando isso agora, no começo de 2026, foi regulamentado isso. Isso está regulamentado agora, mas nós não tivemos ainda maquilas de serviço implementadas com sucesso para a gente ter um estudo de caso, porque é uma coisa extremamente recente, elas estão ainda em processo de autorização. Mas, como é que é o processo em geral para você ter uma maquila? Você precisa ter uma ideia de produto ou serviço que você quer produzir, você precisa fazer uma análise de viabilidade econômica para ver se vale a pena ser produzido isso, para ver se vale a pena colocar isso aqui ou se a conta não fecha, às vezes por causa de fretes para o seu cliente, ou às vezes porque no Brasil você vai pagar imposto de importação de serviços também, essas coisas para olhar também. Se isso funciona, você então vai fazer uma proposta disso para o governo, que é a proposta de lei de maquila, em que você vai falar, olha, governo, eu estou ajudando a industrializar o país, eu vou trazer esse investimento, eu vou contratar tantos funcionários, eu vou produzir tanto disso aqui, eu vou agregar tanto de valor do meu produto no Paraguai. Isso para dizer, você não pode ter só uma empresa que importa camisetas da China, costura uma etiqueta e manda para o Brasil. Uma porcentagem significativa do valor do produto tem que ser gerado aqui no Paraguai. Não pode ser simplesmente colocar um adesivo. Você precisa mostrar para o governo quanto de valor você está gerando aqui no Paraguai, quantos empregos, quanta renda você está gerando, e o governo, se olhar e gostar da sua proposta, aprova. Nós temos os parceiros para fazer essa proposta para você, para te ajudar a montar isso, você não vai precisar fazer isso por conta, mas eu estou falando isso para você entender que é um processo que vai levar meses, que não é só abrir uma empresa e falar que não vai pagar. Às vezes as pessoas acham que é isso. E depois você também tem que fazer um processo para fazer solicitação ao governo para entrar dentro da Lei 6090,
que é para importação de matéria-prima e maquinário sem o imposto de importação disso. Isso é diferente da maquila, mas tudo isso faz parte de um pacote que nós atendemos para você. Eu só estou dando mais uns detalhes aqui para você entender melhor o que está acontecendo, que não é um processo simples, porque muitas vezes colocam-se artigos por aí falando que é uma coisa simples, ou como se fossem 2 ou 3 formulários que você tem que preencher, e não é isso. Outra coisa que pesa muito para vir para o Paraguai, e pessoalmente para mim é talvez o maior fator disso, é o ambiente que você encontra aqui de negócios, de pessoas em relação a crescimento e investimento, o lado econômico disso. Porque o Paraguai ele é como se ele fosse o Bitcoin em 2014. Então ele já está consolidado, mas ainda tem muito a crescer, ainda tem muito a explorar, ainda tem muito a se desenvolver. A base está feita, mas muita gente ainda pode criar coisas em cima disso aqui. E é interessante que isso seleciona um tipo de pessoa, porque às vezes eu ouço esse comentário de se o Paraguai popularizar, vai todo tipo de gente para aí e vai estragar. Não tem como você ficar vivendo aqui de auxílios sociais, não tem como vir aqui para ficar dependendo dos outros. O país tem um desemprego de 3,6% e uma baixíssima tolerância com gente que gosta de ficar pendurada, culturalmente isso não é bem visto. E não tem um funcionalismo relevante aqui, inclusive o funcionalismo aqui ganha mal. Então você vai ter que trabalhar. Quem vai vir para cá é quem tem renda remota, quem tem investimento, quem quer abrir uma empresa, quem vai abrir uma maquila, ou agora também tem uma onda maior de brasileiros vindo para tentar ter um emprego. Então a gente está vendo agora, inclusive, gente interessada em vir ser Uber, vir ser entregador e falar, olha, vamos tentar recomeçar a vida, mas aqui eu tenho uma chance de crescimento. Enquanto no Brasil eu sei que eu vou ficar fazendo isso aqui para sempre e provavelmente nunca vou conseguir nem comprar uma casa sequer. Então isso atrai um certo tipo de pessoa, um certo tipo de mentalidade. O Paraguai, por ele não ser ainda um país pronto, né, como vamos pegar um país europeu que está com tudo bonitinho construído, ou talvez um Chile, que eu diria que é um país já pronto, né, Santiago é uma cidade que está pronta ali, não tem muito o que adicionar. Quem está vindo para um país desse são pessoas que vão ter um espírito mais aventureiro, mais empreendedor, mais indo atrás de desafios para buscar superar eles. Então, esse é o tipo de pessoa que vai estar ao seu redor. Esse é o tipo de pessoa que você vai encontrar quando você for num jantar ou num boteco tomar uma com alguém. É muito comum você sair num jantar para conhecer alguém ou só para ver alguém, um amigo, alguma coisa, e aquilo virar uma conversa de negócio de alguma forma e sair alguma coisa daquilo. Já aconteceu comigo algumas vezes e é um relato comum por aqui. E isso é por causa da situação econômica do país hoje. Em 2025 eles cresceram 6,6%, em 2024 em torno de 4%, e agora em 2026 é esperado que eles tenham um crescimento de 4 e pouquinho por cento, sendo que ano passado a expectativa era 4 e pouquinho por cento, então ainda pode dar 6 esse ano. Então tudo está crescendo e você vê isso nas ruas, você vê isso no dia a dia, você vê isso nas obras que estão sendo feitas, você vê que ainda tem problemas, tem casas antigas e velhas, tem calçadas quebradas, tem essas coisas, mas você sabe que aquilo não vai ficar assim por mais 5 anos e você consegue ver a mudança acontecendo. É diferente do Brasil, que você tem aquela sensação de marasmo de 10 anos e nada muda. E esse crescimento forte assim também está abrindo muitas oportunidades. E falando especialmente para as pessoas que estão vindo buscar um emprego, ou talvez abrir um empreendimento, ou pensando, eu tenho a minha coisa, mas talvez eu queira investir em alguma coisa, o que está acontecendo agora é um crescimento de riqueza muito forte que está criando uma classe média cada vez maior, e pessoas que já estão na classe média agora podem comprar luxos. Então, se você vai vir empreender ou vai querer trabalhar em alguma coisa, procure, no geral, esses setores. Então, se você for tentar competir com chão de fábrica aqui, não vai ser uma boa ideia. Você vai competir com salários locais, que ainda assim são empatados em relação ao Brasil, mas não tem um ganho tão claro assim. Agora, existe uma escassez de mão de obra e de experiência, especialmente de experiência de empreendedores aqui. A gente, brasileiro, tem mais experiência em fazer negócio, a gente é mais digitalizado, os negócios aqui ainda estão muito se digitalizando. Então, se você vem trazer isso, se você vem fazer algo novo, se você vem com uma habilidade única, isso vai ser uma oportunidade para você. Usando de exemplo aqui, obras, construção civil. A mão de obra geral é paraguaia ou às vezes boliviana, argentina, algumas coisas assim. Agora, mestres de obras mais experientes, os sêniores, diretor, arquiteto, engenheiro, vão tender a ser brasileiros, argentinos ou outras nacionalidades que
estão vindo aqui colocar a experiência técnica deles. Você vê isso em vários setores diferentes nas empresas. E outra coisa também que está se abrindo uma oportunidade é a infraestrutura no geral. Por exemplo, o Paraguai agora está tendo um problema de transmissão de energia elétrica. Como a demanda subiu mais de 30% em 2 anos, a rede de transmissão não estava pronta para esse tipo de demanda. Então, nesse ano, agora em janeiro, eles anunciaram um investimento de $200 milhões em modernizar e ampliar a rede elétrica. Tem mão de obra e experiência suficiente para fazer isso na velocidade necessária? Vai ter uma demanda. Então, esses gargalos de infraestrutura estão começando a acontecer. Tem várias avenidas sendo duplicadas, tem uma nova linha de trem, de metrô, que vai interligar várias cidades aqui, que foi anunciada recentemente que vai precisar ser feita. O aeroporto está tendo uma duplicação de capacidade. E a gente vai começar a ver isso mais e mais. Inclusive, agora eles estão falando de colocar usina nuclear de energia aqui daqui a 9 anos. Então, dá para entender como que está sendo uma diferença de desenvolvimento de CAPEX. Se o seu trabalho, a sua experiência está próxima disso, pode existir uma oportunidade para você dentro disso. E finalmente eu falei isso em alguns pontos anteriores, mas especificando aqui, cultura e os valores do Paraguai, do povo paraguaio. Existe essa preocupação de o país vai enriquecer, vai estragar, vai vir gente assim e tudo mais. Como eu falei antes, é um país 95% de direita na votação. Se você abre as votações e vê não só quem eles votaram para presidentes, mas eu acho que transmite muito mais as ideias das pessoas que eles votam no legislativo, só 5% do voto é da esquerda, e aqui é considerado meio mico, meio vergonha se de esquerda, as pessoas tendem a esconder um pouquinho. E a pauta da esquerda aqui não é a pauta da esquerda maluca do Brasil. A pauta da esquerda aqui é universalizar a educação para todos. Esse é o debate da esquerda aqui. Você não vê isso na rua, você não vê aquela maluquice que você vê no Brasil, especialmente que você vê na Avenida Paulista, em São Paulo, você não vê isso aqui. É uma população muito cristã, especialmente muito católica. É um país de uma tradição muito conservadora, e isso é colocado também nas relações dia a dia. Por exemplo, coisas de costume. Domingo é dia de família, churrasco. Então, se você for nos shoppings, nas ruas esse dia, você vai ver os gringos, porque o pessoal paraguaio, quem já está mais conectado, está num churrasco e alguém com a família, com um amigo, alguma coisa assim. Os relacionamentos aqui são, no geral, para casar. Então não tem ficar bagunçando por aí. Quer dizer, até tem, mas num nível muito menor do que o Brasil. E tem uma cultura muito mais trabalhadora. Isso a gente pode entrar numa discussão de por que isso acontece, mas isso é uma coisa pro meu canal de YouTube, não para cá. Mas o fato é que a cultura é trabalhar, ganhar dinheiro, crescer, ter o seu imóvel, ter a sua família e cuidar dela. Esses são os objetivos. Não é uma cultura que fica vivendo de aparências e de impressões dos outros. A cultura brasileira é muito mais aparência para os outros primeiro, inclusive muita gente finge ser muito mais do que é, até custo disso, seria mais barato, mas daria um retorno maior não ficar fingindo, mas enfim. Enquanto aqui, eles não estão ligando tanto para sua opinião assim, não. É um país de amigos, é um país de contatos, é um país onde ter uma rede é muito importante, se não fundamental, mas ficar mostrando aparências não é uma preocupação deles, a substância é uma coisa muito mais importante. Isso se transmite até em, por exemplo, moda e maquiagem de mulheres. Você vê que elas estão muito menos produzidas porque elas estão só vivendo a vida delas, elas não se importam de ficar impressionando todo mundo, e os homens também não tanto assim. Você vê isso nos carros, por exemplo. Você tem carros bons, tem carros legais, mas às vezes, especialmente porque às vezes é um pouco difícil pegar peças ou da manutenção, às vezes as pessoas estão com o carro com alguma coisa batida ou tem alguma coisinha quebrada e não é o fim do mundo, segue o dia. E eu uso esse exemplo do carro porque uma das coisas de vendas no Brasil, por exemplo, é que se um vendedor tem um carro ruim, o cliente muito menos provavelmente vai fechar uma venda com ele. São essas coisas de aparência no Brasil que aqui não seria alguma coisa que eles considerariam. Isso também está traduzido na legislação. Por exemplo, homeschooling aqui é permitido. Às vezes é colocado como se fosse um liberado geral, mas não é o caso. Você ainda vai ter que... você ainda pode ser inspecionado pelo governo, eles ainda podem querer aparecer na sua casa para saber se a criança está lá, se ela não está apanhando, ou, no geral, o que ela está fazendo, mas é muito mais tá tudo bem, do que ir atrás das pessoas como se fossem criminosos, que é o que acontece, no Brasil, e que inclusive está motivando uma grande imigração de homeschoolers para cá, para o Paraguai. Outra coisa, como eu falei, direito de autodefesa é garantido pela lei. Você pode ter uma arma, você pode andar com ela, e se você tiver que usar isso para se defender, você usou isso.
Isso também está dentro da cultura de não tolerar muito, gente fica pedindo. Eu levei aqui uns 2 meses para ver a primeira pessoa pedindo alguma coisa. Geralmente pessoas mais pobres que estão fazendo isso estão tentando vender alguma coisa ou achar alguma coisa, e também assim, é um país com desemprego de 3,6%. Então assim, não trabalha quem não quer e é mal visto quem não quer trabalhar. E você também tem outras coisas de legislação aqui, por exemplo, se você for no centro antigo, você não vai ver imóveis invadidos, porque é relativamente fácil você tirar os invasores e reapropriar o imóvel. Então, quando essas coisas não se criam, você tem isso subindo toda a cultura como um todo. É uma cultura muito conservadora, muito segura, com valores muito bons, e que é um choque, um tanto, quando você vem brasileiro para cá e percebe como as pessoas estão só vivendo a vida delas e cuidando da família delas. Vamos então para entender a sua documentação, que é a sua residência, seja ela temporária ou permanente, e tem uma precária antes, inclusive, que a gente precisa entender. E essa documentação é, primeiro, a base para você legalmente poder morar aqui no Paraguai, e também o que você vai precisar para tirar o seu RUC, que é o seu CPF paraguaio, para você tirar seu CNH, para você abrir uma empresa, para você abrir uma conta bancária, todas essas coisas. Então, primeiro, quando a gente fala residência, é a permissão para residir. Eu digo isso porque às vezes as pessoas olham isso e pensam, então eu tenho que ter um imóvel? Não, não precisa disso. O que você precisa ter é a autorização legal, o processo legal todo feito para você morar aqui. Então, para isso, o Paraguai precisa conhecer você, saber quem você é, de onde você veio, os seus antecedentes e ter tudo certinho para fazer, digamos assim, a sua transferência de conta para cá. A sua residência temporária, o nome já diz, temporária, vai durar por até 2 anos antes de você poder pedir a evolução para residência permanente. E durante esse período da sua residência temporária, você tem que vir aqui para o Paraguai, no mínimo uma vez por ano, passar um dia aqui, que é o jeito do Paraguai saber se realmente quer uma residência aqui ou se só quer colocar isso na gaveta. E essa é uma regra que sempre existiu, é só que até recentemente, até 2025, eles não realmente monitoravam se você tinha vindo ou não. Agora eles estão monitorando, e inclusive pessoas que já tinham a residência temporária, mas não cumpriam esse requisito de passar um dia por ano aqui no mínimo, perderam ela no meio do processo porque acharam que o governo nunca ia confiar. Então a gente avisa para vocês, passem esse um dia por ano aqui sim, ok? Isso posto, dentro dessa residência temporária, você pode fazer praticamente tudo aqui. As duas coisas principais que você não pode, tendo a residência temporária, é, como eu falei no ponto anterior sobre vantagens de viver aqui, você não pode ter armas de fogo, eles querem ter certeza que você é uma pessoa confiável, então fica aqui 2 anos antes pra gente ter certeza disso. E você não pode comprar terras agrícolas. Se você pular direto para o processo de residência permanente, você pode, mas depois a gente vai falar disso. Agora, para você fazer a sua residência temporária, você tem que vir aqui no Paraguai presencialmente, não tem como fazer isso remotamente, e é um processo de 3 visitas. Na primeira, você vai ter que vir e se apresentar, então mostrar a sua identificação, os seus documentos provando que você é você e os seus antecedentes criminais, para que o Paraguai saiba que você é um cara confiável, tá tudo certinho. E você vai então na Migrações, na agência de imigração aqui, para apresentar esses documentos, fazer a sua entrada de dados, e você vai sair dela com esse papel aqui, que é a sua residência precária. Ela é antes da sua temporária. Eu só estou cobrindo aqui para não saírem dados os meus. Mas é um papelzinho que permite já que você resida, que você more legalmente no Paraguai, mesmo sem você ainda ter a sua residência temporária completa. Então, você com isso aqui já pode morar aqui, tá tudo certo. E depois de 90 a 100 dias vai ser concluído esse documento aqui, que você vai ter para dizer, ok, você pode de fato então solicitar sua residência temporária, tá tudo feito. E esse documento vai ser emitido para você em aproximadamente 90 a 100 dias depois de você dar entrada em todo o processo aqui no Migrações e sair com a sua residência precária aqui. A gente diz 90 a 100 dias porque esse é tradicionalmente o prazo e o que eles falam, mas agora a demanda subiu bastante aqui no Paraguai. Teve um aumento de 50% de solicitações de residência em 2025, e agora que eu estou gravando isso em abril, eles já soltaram que no primeiro trimestre de 2026 teve um aumento de demanda de mais 85%. Então, como o processo é muito manual, é muito no papel ainda, pode ser que esse prazo se alongue mais. Inclusive, isso está acontecendo agora, as coisas estão demorando um pouquinho mais, mas não tem como precisar quantos dias a essa altura.
Então, quando a sua admissão temporária é emitida, está tudo pronto, você pode, então, fazer a solicitação da sua residência temporária, que é esse cartão aqui, mais durinho, bem mais permanente. Para isso, você tem que vir aqui de novo, você vai ter a sua admissão temporária e sua residência precária, e você vai ter que, de novo, apresentar suas documentações de identificação para provar que você é você e evitar fraudes no processo. Você, de novo, vai ter que apresentar os seus antecedentes criminais, porque eles duram 90 dias de validade, então durante esse tempo eles certamente expiraram, você vai ter que fazer novos, até porque vai que você aprontou alguma coisinha nesse meio tempo, né? E você vai de novo na Migrações, então pedir esse cartão, pedir a documentação de residência temporária final. Ela leva também, de novo, supostamente 90 a 100 dias de prazo, eu digo supostamente porque era o prazo antigo e era o que a gente via em 2024, 25, mas, de novo, de lá para cá, por causa do número de solicitações, o tempo de espera aumentou um bom tanto. Mas depois disso tudo feito, você vai ter que vir, então, na sua terceira vez, quando eles derem um ok, você vai receber um e-mail dizendo tá emitido, tá pronto, você tem que então vir a terceira vez, buscar ela, receber, retirar ela aqui no Paraguai, só tem que ir lá na Migrações, pegar o cartão e pronto. E nela vai ter o seu número de identificação e disso você então vai para fazer toda a sua outra documentação, caso você queira residir aqui. Se você quiser só guardar ela na gaveta e depois ver o que você vai fazer e não fazer o resto da documentação, você pode. De novo, repito, você vai ter que vir uma vez por ano aqui visitar de alguma forma, e inclusive uma vez que você tem isso, você não precisa entrar no estrangeiros. Você pode, na imigração, quando você vai entrar, você entra no nacionales. Que da primeira vez que eu fui fazer isso, eu pensei, não, mas é só para quem é cidadão. Eu falei, não, é quem tem residência também pode ir para lá, a fila é muito mais rápida, inclusive. O processo é muito mais simples, inclusive, também. Isso posto, você pode ter ela só em casa e não fazer o resto dos documentos, mas se você quiser depois, então, fazer o seu RUC, abrir uma empresa, uma conta bancária, CNH e tudo mais, vai ser tudo a partir dela. Inclusive, o seu RUC vai ser o mesmo número dela aqui, com dígito extra, que vai ser assinalado na hora que você for retirar o seu RUC, mas todos esses processos são super simples. Depois de 2 anos que você tem a sua residência temporária, você pode então pedir a evolução para a sua residência permanente. Isso é um novo processo e não é automático. Às vezes as pessoas acham que é como, por exemplo, você tem a CNH, né, que você tira por 1 ano a permissão para dirigir, a PPD, e se você, ao longo de 1 ano, não perde ela, ela naturalmente vira a sua CNH. Certo? Não, você tem que fazer um processo de novo, que é um pouco mais simples, você não vai ter que fazer várias visitas e indicações novamente e tudo mais, mas tem uma burocraciazinha para você fazer sim. Mas então você vai para permanente, que aí o requisito de presença mínima baixa bastante, você tem que vir uma vez a cada 3 anos para não perder ela, é muito mais simples, e começa a contar o prazo então para você se tornar um cidadão, para você pedir o seu passaporte para você se tornar paraguaio. E aí, uma vez que você tem a sua residência permanente por 3 anos, você pode evoluir para ser um cidadão, para pedir o seu passaporte paraguaio. Esse é um processo um pouco mais complicado e, sendo claro aqui, você não pode só pegar a sua residência permanente, colocá-la na gaveta por 3 anos, não residir no Paraguai, passar só um dia a cada 3 anos aqui e então pedir a cidadania. Eles vão primeiro pedir que você prove laços com o Paraguai e residência. Eles têm que ver que você de fato está interessado em construir uma relação com o país. No geral, isso é citado como morar mais do que 183 dias do ano, ou seja, a metade mais um, morar mais do que 183 dias por ano no Paraguai durante esses 3 anos e ter algum tipo de laço tributário, alguma coisa assim, quer dizer, você pagou imposto, você fez, você teve alguma atividade econômica, você abriu uma empresa, você investiu em alguma coisa, o que você fez aqui? Eles vão querer saber isso, eles vão querer saber a sua profissão e os seus meios de subsistência, porque é razoável imaginar que eles não vão querer só alguém que vai ficar pendurado no sistema deles recebendo, e aí então você consegue evoluir para o seu passaporte. E isso a gente deixa claro porque tem algumas pessoas que acham que de fato elas só vão colocar a residência permanente na gaveta, não fazer nada e evoluir e conseguir o passaporte. Não é o caso. E além disso, obviamente, você vai ter que ter bons antecedentes, ou seja, não ter cometido crimes no Paraguai ou no seu país de origem durante esse período, e pode ser pedido de você uma prova de História e Conhecimentos Gerais do Paraguai, uma prova de Espanhol e também algumas coisas como que é o hino nacional. Essas coisas assim para saber se você realmente está interessado, se tem algum laço. São coisas relativamente simples, mas de novo, não é só colocar a residência permanente na gaveta e esperar. É um pouquinho mais complicado do que isso, você tem que mostrar
de fato, interesse e envolvimento com o país. Agora que você já entendeu essa documentação, vamos para a residência fiscal, que é diferente no sentido de qual país alega que você deve explicações, ou seja, uma declaração de renda e dos seus bens, e qual país pode taxar você. Note, você pode inclusive ser residente fiscal de vários países, o que é uma bela complicação. Mas para você se tornar residente fiscal do Paraguai e poder ter todos os benefícios tributários aqui, você precisa, então, primeiro ter, obviamente, a sua residência temporária, e então fazer o processo de entrada legal e fazer a sua entrada fiscal aqui no Paraguai. Esse é um processo relativamente simples, mas é mais do que só preencher um formulário. Você precisa basicamente se apresentar ao fisco paraguaio e se declarar um residente fiscal. E junto com isso, a gente recomenda muito fortemente que você também faça a sua saída fiscal do Brasil, para evitar que os dois países tenham uma alegação tributária em cima de você e você tem que fazer duas declarações. Esse processo pode ser feito com uma declaração de poder de advogado para um advogado que vai fazer esse processo para você, uma coisa relativamente simples que a gente oferece dentro do nosso pacote de serviços e sai relativamente rápido para você, então, fazer a sua transferência de domicílio e poder se beneficiar dos ganhos tributários aqui do Paraguai. Prazos e custos do seu processo de cidadania. É razoável esperar que o processo leve entre 1 e 2 anos para ser concluído, para todos os trâmites jurídicos serem concluídos e você receber o seu passaporte, e custos hoje estão estimados entre 15 e 20 mil dólares para o processo como um todo. Note, isso são os custos e prazos hoje. Se você for retirar a sua residência temporária em breve e depois evoluir para a sua permanente, para então fazer o seu passaporte, isso vai ser daqui 5 anos, possivelmente um pouco mais. E mesmo que você consiga fazer o salto agora para permanente através de alguns mecanismos, esse processo então seria daqui 3 anos. Então note, essas regras e custos podem mudar até lá. E finalmente, como eu mencionei algumas vezes ao longo dessa explicação, você pode evoluir direto para a residência permanente aqui no Paraguai através de principalmente 3 formas. Primeiro, pela SUASI, que é 70 mil dólares de investimento numa empresa com um plano de negócios, com toda uma estrutura. Então você não pode chegar ali para o governo e falar, olha gente, eu vou fazer isso aqui, confia. Não. Tem que ter uma coisa estruturada, tem que ter um plano bonitinho, 70 mil dólares investidos nisso num plano de negócio aprovado, você pode ir direto para a residência permanente. Segunda forma, investimento de 150 mil dólares em alguma coisa relacionada a turismo. O governo tem listas, tem algumas coisas que estão alocadas dentro disso. Se você fizer esse investimento de 150 mil dólares, você pula direto para a permanente. E, por fim, 200 mil dólares em investimentos em imóveis aqui no Paraguai. Todos os imóveis qualificam, e isso é importante notar, porque alguns países têm essas residências por investimento, mas são alguns projetos aprovados especiais, algumas coisas assim. E por causa disso eles vão acabar tendo um preço mais alto, que é esse extra de conseguir uma residência em algum país que não está refletido no imóvel que você está conseguindo ali. Então, o fato de você poder fazer isso em qualquer imóvel reduz esse problema. E você precisa colocar 200 mil dólares, o que na prática aqui no Paraguai vai ser 2 imóveis ou um imóvel bem bom, você consegue isso. Não precisa ser um investimento pago 100% já, você precisa ter um contrato assinado e no mínimo 30% do valor aportado. Então, se você fez um financiamento com alguma imobiliária ou com algum vendedor que está te vendendo um imóvel já usado dele, esse contrato está reconhecido ali e 30% do valor já foi aportado, então no caso seria 60 mil dólares no mínimo, você já pode pedir a residência permanente e depois você vai pagando as suas parcelas do seu imóvel. Então agora que você entendeu tudo isso, o que a SETI pode te ajudar no seu processo de residência, na documentação e tudo que vai acontecer aqui? Primeiro, a gente faz a checagem e conferência dos documentos que você vai apresentar aqui para ter certeza que está tudo certo. Um exemplo disso, porque isso é importante, é que às vezes circulam vídeos por aí daquelas gigantescas filas do Migramóvel, que é um outro sistema de migração, é meio que uma imigração itinerante que o governo faz em lugares que tem muitas pessoas não documentadas para resolver tudo e dá filas de 24 horas e tudo mais, que você tem que estar com a documentação completamente certa. Se na hora de chegar no balcão ali ela está errada, lamento, não deu certo. Isso é só um exemplo. Mas também, se você fizer isso na Migrações e tiver alguma coisa errada, você vai ter que entrar na fila de novo, outro chá de cadeira, e você está viajando e tendo suas despesas dentro disso, isso pode ser incômodo. Então, como a gente já fez mais de 1000 processos nessa altura, a gente consegue fazer a sua conferência de documentos e ver se está tudo certinho para fazer o processo. E outra coisa também, desses 1000 processos que a gente realizou, nenhum falhou, nenhum teve um problema. A gente tem 100% de taxa de sucesso em auxiliar as pessoas a fazer o processo
dentro da documentação, dentro de todos os passos necessários. Outra coisa importante é o alinhamento de prazos e datas com não só as coisas do governo que você precisa fazer aqui, possíveis feriados, recessos e outras coisas que eles podem ter, mas também com os prazos normais de Paraguai. É um país diferente, que tem a sua velocidade, os seus trâmites diferentes, a gente já conhece isso, a gente já tem isso alinhado com todos os provedores e todo mundo que você vai passar no processo, então a gente consegue te dizer as datas, os tempos que você precisa estar aqui, para você não perder o seu tempo e tendo gastos desnecessários de viagem e também para você ter expectativas razoáveis sobre quanto que as coisas vão demorar. Outro ponto muito importante é que nós vamos te acompanhar presencialmente em todos os processos. Inclusive nos pacotes padrão para frente nossos, você vai ser buscado no aeroporto pela sua equipe. Então, eu expliquei todos esses processos de tudo que você precisa fazer, de ter que pedir isso, ter que levar aquilo, tal, data, tudo mais. Você não precisa entender absolutamente nada disso. Eu estou explicando isso, a gente explicou isso para você entender como que funciona isso, mas você não precisa ser um doutor estudado nisso. A nossa equipe vai fazer tudo com você e presencialmente vai estar te acompanhando na Migrações, na Interpol, em todos os lugares que você precisa ir. E isso, inclusive, tem algumas facilidades, como, por exemplo, a nossa equipe chega muito mais cedo, pega as senhas, então espera para você poder chegar no horário muito mais próximo do seu atendimento e não ter que ficar lá 3, 4 horas no banco esperando ser atendido. Outro ponto importante é que da nossa residência padrão para frente, todos os apostilamentos, todos os processos, todas as verificações de documentos, todas as solicitações que podem ser mais complexas necessárias são feitas pela nossa equipe. Então você precisa mandar para a gente algumas poucas informações e documentos e todo o resto vai ser feito pela nossa equipe e apresentado na Migrações, na Interpol e em outros lugares relevantes pela nossa equipe. Você não precisa se preocupar com isso. Outra coisa que você vai receber é uma reunião de onboarding com a nossa equipe. Você vai ter explicações de tudo que vai acontecer no processo, tudo que você precisa levar, tudo que você precisa entender ou não precisa entender, não precisa se preocupar sobre o processo. E isso inclui coisas além do processo, como, por exemplo, em que hotéis, em que lugares da cidade eu posso ficar, como que vão ser os horários, o que mais que eu posso fazer enquanto isso, já que eu tô lá. Todas essas coisas, toda essa sua interação com o Paraguai durante esses dias do seu processo de residência vão ser auxiliadas pela nossa equipe e você vai ter cobertura nisso para não ter nenhuma surpresa e para você poder se planejar. Você também vai receber um e-book nosso, que é a nossa Rota de Fuga, uma revista que nós temos sobre diferentes países, explicando as características deles, também sobre abrir empresa, sobre investimento, mas também coisas do dia a dia, sobre onde morar, restaurantes e como viver nesse país. E, além disso, a gente coloca uma garantia para você. Como a gente já fez mais de 1000 processos aqui com 100% de taxa de acerto, a gente tem uma garantia de sucesso colocada no contrato que você vai assinar com a gente. Se der errado, se você não tiver sua residência aprovada, você vai ter 100% do seu dinheiro de volta. O que você vai precisar? Documentos de identificação pessoal, então o seu CPF, o seu passaporte, para mostrar que você é você. Segundo, uma certidão de nascimento e, se relevante, de casamento apostilada. A sua certidão de antecedentes criminais, ou de não existência de antecedentes criminais, apostilada também, com a validade dela de 90 dias. E uma foto digital padrão 3x4. Não precisa tirar foto por aí e ter isso. Uma selfie bem feita, uma foto bem feita com um fundo branco resolve, inclusive todos os dos meus documentos são assim. E uma coisa importante, quando você vier aqui para o Paraguai, você precisa ter ou um certificado de vacinação para febre amarela ou uma dispensa de vacina. Então, por algum motivo você não pode tomar ela, você é alérgico, alguma coisa assim. Isso vai ser pedido no aeroporto antes do embarque. Então, se você está saindo do Brasil, eles já vão pedir isso para você. Se você não tiver, você não embarca. E, muito provavelmente, quando você estiver fazendo a entrada aqui de novo, eles vão pedir. Talvez eles perguntem, de onde você está vindo? São Paulo. São Paulo a gente sabe que eles pedem. Agora, se você falar algum outro lugar, talvez não. Mas, de algumas vezes, que a gente conhece, também o cara falou que estava vindo de São Paulo, BH, e pediram mesmo assim. E não vale só a certificação do postinho, ok? Você pode ter alguma coisa como o seu aplicativo do SUS, que vai ter tudo lá dentro bonitinho e vai mostrar isso, ou uma certificação mais oficial. Então, meramente o recibo do postinho onde você tomou essa vacina não vai ser válido. E é claro que a gente também vai te ajudar nisso durante o processo, mas também, vale lembrar aqui, confira os feriados paraguaios também quando você for agendar suas visitas, quando você for fazer expectativas de datas, porque no feriado
não acontece nada, especialmente Semana Santa também, espere que as coisas demorem muito mais, se é que elas vão abrir. Se você chegou até aqui do vídeo é porque alguma coisa que eu falei, ou várias coisas que eu falei fizeram sentido para você, e você quer vir aqui para o Paraguai se tornar um residente, começar uma vida nova e poder prosperar junto com esse país e viver muito mais seguro. Só deixando claro, Paraguai não é para todo mundo. Nenhum país é para todo mundo. Você tem várias empresas, várias agências que elas vendem um país e elas vão falar que todas as soluções para tudo na sua vida são aquele país. Aqui na SET a gente cobre mais de 50 países, então a gente está interessado em encontrar aquele que vai melhor resolver a sua vida, aquele que vai melhor atender a sua demanda. Se você acha que é o Paraguai, nós estamos aqui para te ajudar. Se você acha que é outro, nós estamos aqui para te ajudar também. Mas se você se interessou pelo Paraguai, você pode bater no botão aqui de atendimento e conversar com alguém na nossa equipe. Você pode usar esse vídeo para tirar várias outras dúvidas e eles também estão disponíveis para tirar outras dúvidas e para encontrar as melhores soluções para você.